Bom, esse é mais um vídeo da série Tópicos de Python, que a gente tenta abordar vários tópicos de uma forma que é tanto didática quanto ampla, né? Para as pessoas, mesmo quem está começando em programação, conseguir acompanhar. E, na verdade, também a gente está buscando sempre coisas úteis, né? Não só uma coisa muito elementar, muito trivial, que depois que você termina de ler, você fala, nossa senhora, mas o que me adiantou aqui? Na verdade, adianta sempre, né? Claro, mas a gente vai tentar mais ambicioso. A gente está, no fundo, no meio do caminho entre uma coisa chamada tutorial, que são essas coisas muito básicas, e uma outra coisa chamada manual de referência, que é até o contrário, né? Que são coisas... o seu tutorial é muito simplificado, né? Foca em pontos muito limitados. O manual de referência ele cobre todo um assunto, só que ele não tem nada de didático, até o contrário, ele quer só apresentar tudo e dane-se a didática em geral, né? Não tem exceções, mas o objetivo dele real é cobrir todo um assunto, né? A gente vai estar tentando ser didático, manter a didática e cobrir um pouquinho mais amplo do que o tutorial típico. Dessa vez a gente vai falar de precisão em contas através desse conceito do EPS. Na verdade, contas em ponto flutuante, quer dizer, contas em números quebradinhos, né? Tá? E que essas contas em matemática seriam precisão infinita, né? Mas no computador, o computador é finito, isso traz alguns problemas e para a gente programar precisa saber que problemas são esses. Meu nome é Hilton Fernandes, esse G é de Garcia, normalmente eu não uso, mas até para minha surpresa aqui no YouTube tem tanto Hilton Fernandes que eu tive que usar o G de Garcia. Esse é um canal no YouTube, essa data, esse número estranho aí é uma data no formato universal que os japoneses e os programadores gostam por razões distintas. Aqui naturalmente é o ano, o mês e o dia, 16 de junho de 2023, isso é quando eu terminei de mexer nessa apresentação, nesse vídeo. Bom, aqui está a agenda, que são as coisas que a gente vai cobrir, né? Tem a motivação, por que esse vídeo foi feito, uma ideia muito geral do que são números decimais em computadores binários. A gente vai falar de dígitos de precisão, né, que são a quantidade de dígitos que a gente tem certeza que estão sendo guardados lá no computador, né? Vamos falar dessa metodologia que é o EPS e vamos discutir os resultados, né? Não basta ter um numerinho lá e falar, o que significa isso? Então a gente vai tentar mostrar de uma forma tão didática quanto possível o que significa. Vai ter as referências, quer dizer, quem quiser estudar mais sobre o assunto, né? A gente está numa abordagem aqui bastante rápida, bastante breve, né? E muito prática. Quem quiser estudar um pouquinho melhor a teoria por detrás desse assunto, a gente deixou duas referências. Bom, e por último, mas não menos importante, tem onde a gente encontra esses códigos, essa apresentação, as referências, etc. Bom, então a ideia o que levou esse negócio a ser feito, esse vídeo a ser feito, é que muitas vezes os programas precisam realizar contas com números não inteiros. Tá? Por exemplo, para calcular salário, para calcular o preço do dólar, reajustar valores de preços, etc. Tal. Então, para a gente entender como os computadores fazem contas, né, a gente precisa entender os limites. E é isso que a gente vai tentar fazer nesse vídeo. Bom, o primeiro conceito muito básico é a ideia de base de numeração, né? Os computadores usam a base 2. A gente, né, usa a base decimal, né? Dizem que até pelo fato da gente ter 10 dedos, né? Dígito justamente quer dizer dedo na mão. Mas aí tem uma diferença, né? No computador, por exemplo, o número 10 da base decimal vai ser representado por 1010 na base binária. E começa uma confusão daí em diante. Na verdade, não tanto para números inteiros, tá? Que o único problema dos números inteiros é que, por exemplo, na matemática não existe um limite. Qual que é o maior número inteiro? Se alguém falar, esse aqui é o maior número inteiro, aí você pega e soma mais um e fala,
Esse agora é maior. Então, ou seja, na matemática não tem limite para as coisas, né? No computador tem. Mas o problema são esses números com informação posterior ao ponto decimal. Tá? Então, em matemática, né, para quem lembra das matemáticas da vida, aí, esses números seriam racionais ou reais. Tá? Eles, no caso do computador, eles são chamados de número em ponto flutuante. Aí, para entender esse termo, né, eu mesmo demorei um pouquinho para entender, uma ideia básica é o seguinte: imagina essas coisas aqui, ó, 0.1234, 1.234 e assim por diante até 123.4. Se a gente tiver um pouquinho de imaginação, a gente pode imaginar que é o mesmo número com o ponto flutuante, com o ponto decimal flutuando aqui, né? Ele saiu dessa posição, foi para a próxima, etc. Né? E aí isso aqui no computador é representado dessa forma. Eu tenho o mesmo número, no caso aqui, só por hipótese, na verdade não é assim, mas não vem ao caso, né? Vou explicar por que não é, etc. Isso aqui seria esse número 1.234 vezes 10 a menos 1, ou seja, dividido por 10. Por isso que ficou 0,1234. Aqui é multiplicado por 10 elevado a 0, que é 1, ou seja, ficou a mesma coisa. Agora aqui multiplicado por 10 a primeira, por isso que virou 12. E aqui por 10 a segunda, por isso que virou 123. Tá? Então é assim que o número é guardado no computador. Não é exatamente assim, mas o conceito é assim. É um número, que eles chamam de mantissa, inclusive, mas isso não veio ao caso, e uma potência. Tá? No caso da gente, conceitualmente, é a potência de 10. No caso do computador, como a gente comentou, é potência de 2. Mas isso é uma outra história, a gente não vai entrar nos textos que a gente deixou de referência, essas coisas são discutidas em mais detalhe, a gente não se propõe isso aqui. Tá? Então, como a gente estava falando, quais são os problemas que a gente tem para representar números quebradinhos, vamos dizer assim, né, números reais ou racionais? Tem dois problemas. Né? Então, primeiro, o computador é finito. Esse número aqui, que é bobinho, 1/3, na matemática ele tem infinitas posições depois da vírgula, né? Mas no computador é finito. Por maior que seja o computador, vai parar em algum lugar. Então, já não é mais a matemática. E aí outra coisa é o seguinte, tem questões, né, que todo o texto que fala dessa coisa de ponto flutuante comenta. Esse número 0.1, ele é bobinho pra caramba na base 10, mas quando você vai representar na base 2, nesse formato aqui de ponto flutuante, você encontra uma dízima periódica. Ou seja, um negócio que, igualzinho 1/3, não tem jeito de representar com precisão. E aí vai dar problema. Então, nesse texto aqui, Bramlett, que está nas referências, essa questão aqui é discutida com mais atenção, a gente não vai se aprofundar. Bom, então, se a gente sabe que é limitado, a gente precisa ter uma ideia de qual que é a limitação. Tá? Então, isso está no termo número de dígitos de precisão, que o pessoal só escreve dígitos de precisão. Tá? Então, a quantidade de números que o tipo de dados pode representar. Bom, o computador é finito, né? Não vai representar 1/3, não vai representar a raiz de 2, né? Mas a ideia, assim, com perfeição, claro, mas a ideia é que a gente saber o quanto a gente está perdendo. O ideal seria que esse computador da gente, mesmo sendo finito, tivesse um erro, né, de representação, quer dizer, o quanto a gente está perdendo quando trunca a dízima infinita de 1/3, né? Quanto a gente está perdendo. A ideia é que a gente perca muito pouco, né? Então vamos ver qual é essa perda aí. Então tem uma forma que é para a gente avaliar a representação de ponto decimal, né, de números em ponto flutuante do computador, que é chamada de EPS, tá? Ou um pouquinho mais formalmente de Machine EPS, né? Ou EPS da máquina. Bom, no caso EPS o pessoal americano, ainda mais de computação, odeia palavras longas, etc. Então eles cortam tudo, né? Eu já vi Mac EPS também, mas normal. Então isso aí veio da letra Epsilon, né? Que é na matemática, muitas vezes eles usam para significar um número muito pequeno.
Tá? Então, em termos matemáticos, o que está escrito aqui é um absurdo, mas a definição do EPS seria o seguinte: é um número que somado com 1.0 ainda é diferente de 1.0, tá? Ou seja, ele está querendo dizer para a gente que se o EPS for um pouquinho menor, já não vai somar 1.0 com um número positivo, vai dar diferente, vai dar igual, melhor, a 1.0. Ou seja, aqui já entra, a gente já está fora da matemática, aqui é matemática convencional, a gente já está aqui no computador. Vai ter um número tão pequeno que eu somando com 1, ele vai se perder naqueles dígitos de precisão e vai dar igual a 1. Vai ser muito estranho. Na matemática convencional, isso aqui não teria tanto sentido. Então, como eu falei, esse negócio aí é muito conhecido, muito explorado, esse tal de EPS, né? Então, no Python já tem um EPS. Tem o módulo sys de sistema, tem uma estrutura chamada float info, justamente traz informações sobre ponto flutuante, né? Float é o nome de floating point, né? O nome mais íntimo de floating point, ou número em ponto flutuante, tá? Então, um deles, né, uma dessas informações é chamada epsilon. Como eles são mais, como é uma informação quase, como chama, oficial, eles colocaram o nome inteiro, não abreviaram no EPS, né? Mas aqui a gente está imprimindo, tá? Então a gente precisa importar o módulo sys. Aqui tem uma anotação dizendo, olha, eu peguei essa estrutura de lá, e aqui está imprimindo. Bom, então como a gente está mexendo com programas, vamos lá e já mexer diretamente no programa. Eu vou vir aqui no bastidor, pegar um pedacinho do programa que a gente vai começar já a trabalhar com ele, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar o pedaço do programa, vamos no nosso ambiente, tá? Que a gente está brincando, que é o Online Python, e vamos colocar algumas informações. Bom, aqui está o float info e aqui está o log10, que a gente vai usar mais adiante, mas por enquanto vamos ficar só com o sys, ok? Então, aqui está aquele trecho de código, eu vou rodar, ok? Aí ele deu para mim qual que é o standard EPS. É um número muito pequenininho, né? Esse é elevado a menos 16 significa que esse número deve ser multiplicado por 10 elevado a menos 16. Lembrando que 10 a menos 1 seria 0,1. E então esse número aqui é um monte de zeros, né? De 15 zeros antes do primeiro dígito, tá? E aqui é o EPS em si, 2 ponto parará, um monte de coisa aqui. Bom, não tem graça se a gente parasse por aqui, né? A gente quer calcular esse EPS, vamos ver como é que a gente calcula. Então eu fiz um trechinho de programa que a gente vai colocar aqui agora. Eu peguei lá do bastidor, né? Esse programa está todo disponível, eu só estou colocando em pedacinho para a gente ter um pouquinho mais de foco, não jogar o programa inteiro aí e a gente meio se perder. Então eu estou colocando aos pouquinhos, mas ele está inteiramente disponível no repositório. Então tá, aqui está um contador que vai contar um número de iterações. Aqui está o cara que é o EPS, que é o número que a gente está procurando, e tem um outro cara que é o new EPS, tá? Então a gente vai fazer esse new EPS ir andando, né? E vai acontecer um momento que ele, apesar de ele ser positivo, quando somado com 1, ele vai ser igual a 1.0. Então eu vou rodando esse loop aqui, enquanto a soma seja maior do que 1. Tá? Vai ter um momento, como eu falei, que esse número vai ser tão pequenininho que 1.0 mais esse número vai ser o próprio 1. Então tá, então o que eu faço? Eu salvo o EPS anterior, nesse cara aqui, o new EPS anterior, melhor, no EPS. E aí eu pego o new EPS e divido por 2. Então se a gente começou aqui com 1, aí ele virou 2, desculpa, meio. Aí vai indo 1/4 e o EPS vai guardando o anterior. Então, por exemplo, na hora que o new EPS virar 4, 1/4 melhor, eu salvei o valor anterior, que era meio, no EPS, ok? E aqui eu vou contando o número de
de iterações, quantas divisões eu fiz, tá? Até chegar nesse new apps que encerra tudo, tá ok? Bom, vamos rodar. Olha só que interessante, o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, rapidinho, né, só foram um monte de iterações, 53 iterações. Agora, se a gente olhar aqui, vai ficar um pouquinho difícil, porque estamos num vídeo, etc., mas fica mais claro ainda na apresentação. Mas só dando uma olhada, ó, o apps do Python, o apps padrão, é 2.22, 2.220. Aqui está 2.220. Se a gente olhar dígito por dígito, deu igualzinho, tá? Na verdade, eu não esperaria que desse igualzinho, porque podia ser que o pessoal do Python tivesse usado uma outra formulação, um pouquinho diferente, e nesse negócio aí do números em ponto flutuante, às vezes você tem que se contentar com imprecisões, mas no caso aqui não tem nenhuma imprecisão, está igualzinho. Então, aparentemente, o pessoal do Python usou exatamente essa forma aqui que a gente está usando, tá? Então, ponto para a gente. Ok, então vamos continuar aqui nossa conversa. Então, agora eu vou pegar esse apps e fazer uma continha com ele. Na verdade, eu vou tirar um coelho da cartola, tá? Quer dizer, uma conta um pouquinho mais sofisticada, mas nada do outro mundo. Bom, então, vamos, antes de... costume de dar Ctrl S aqui não precisa, eu já tenho salvo, etc., mas é tão automático apertar Ctrl S que eu acabei apertando. Bom, o que está escrito aqui? Em primeiro lugar, vamos até voltar na apresentação, que lá está um pouquinho melhor explicado. Então vou aqui na apresentação, tá tudo comentado lá, etc. Então aqui tem uma explicação do que é esse tal de log. Bom, o log na base 10 tem o seguinte significado. Se eu colocar no número y o logaritmo na base 10 de x, então isso significa que x é igual a 10 elevado a y. Tá? E é o que está acontecendo lá. E a função int do Python, ela transforma em int um número float, ou seja, ela joga fora toda a carteirada que tiver depois do ponto decimal. Tá? Então aqui esse log 10 vai retornar um número quebradinho normalmente, e o int joga fora os quebradinhos. Tá? E aí naturalmente, como a gente viu, o apps é um número menor do que 1, né? O logaritmo dele é negativo. Então por isso que eu vou colocar o sinal aqui para tirar o negativo dele. E aí quando eu rodo, o número dá, eu vou rodar aqui agora, o número vai dar 15. O que significa esse 15? Como eu falei, esse é o número de casas decimais que eu posso ter segurança nesse negócio aí dessas contas do Python. É um número muito grande e tal, né? Dá para aquele zero, por exemplo, 1/3, que vai ficar 0,6666666, etc., né? Eu vou perder precisão só lá no finalzinho, 15 casas depois, né? Essa que é a ideia. Mas tem uma forma que na verdade nunca ninguém me mostrou, que aumenta a intuitividade desse negócio, dessa numeração toda aí. Então eu vou tentar trazer essa forma aqui. Vamos ver se para mim agora tornou mais intuitivo, mas vamos ver se para quem está assistindo também. É o finalzinho do programa. Bom, primeira coisa, eu transformo o 1 mais apps, né? Lembra que é o loop daqui desse negócio? Eu peguei o número que ainda é diferente de 1, tá certo? O menor número que ainda é diferente de 1. 1.0 mais apps é diferente de 1. E transformei numa string. Até aí normal é o que o print s faria normal, tá? O print dessa expressão faria. Aí eu coloquei aqui um titulinho só para separar o nosso relatóriozinho, para ficar bonitinho. E aí eu chamei na função, sobre a string s, o método dela chamado rfind, R de rear talvez, né, de traseira,
ele pega o último dígito 0, ok? Dessa soma aqui, ok? E aí, na linha de baixo, eu imprimo. Então, vou imprimir esse negócio e vamos conversar. Subir aqui um pouquinho. Tá. Então, eu espero que dê para ver, mas aqui está mostrando, com esse chapéuzinho, esse circunflexo, está mostrando a posição desse último dígito. Tá? Bom, tem algumas magiquinhas aqui, mas a gente podia dizer que esse número aqui, daqui até aqui tem 16 números, ok? Então, a princípio, seria esse o número de dígitos significativo que esse negócio permite, né? Essa representação em ponto flutuante permite. Só tem um problema. Quando eu tenho uma imprecisão, essa imprecisão pode contaminar o vizinho. Esse 2 aqui eu sei que vai ter um monte de erro de arredondamento, de conta, então esse número é pouco confiável, nada confiável na verdade, né? E, por exemplo, no caso do aquele 06666, quando eu trunco, ele vira 7. Aí fala, pô, tá, então, quando eu arredondo, etc, né? E aqui mesma coisa. E aí o que o pessoal pensa? Como está aquela história das maçãs, né? Uma maçã, eu coloco uma maçã podre num cesto com maçãs em bom estado, ela vai contaminar as outras. Então, esse cara aqui contamina o vizinho. Então, eles jogam fora. Ou seja, o número seria 16, né? Essa seria a posição 16. Aí o pessoal usa o seguinte, que não foi afetado. Então, essa aqui, vamos dizer, a maçã mais podrona. Essa aqui é a maçã quase podrinha, né? Mas ela ainda está mais ou menos. E a posição seguinte já está segura. Então, eu tenho certeza que com 15 dígitos, minhas contas estão de boa, né? Então, lembrando aqui nesse caso, né? Que aqui está 10 a menos 14. É muito zero depois do ponto decimal, tá? Bom, a ideia básica é essa. Espero que tenha ficado claro. Se gostou do vídeo, por favor, dê um like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo pode interessar alguém que queira aprender mais sobre programação Python. Se quiser ver mais conteúdos de Python, tanto nessa série de tópicos de Python, como numa outra que tem no canal, que é chamada Estudando Python, que tenta ensinar a programação Python, por favor, assine o canal. Lá a gente, além desse conteúdo em Python, estamos também produzindo conteúdos em C++, C++ moderno. Ok? Muito obrigado por enquanto e até breve.